Mais um triste episódio, a indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, conhecida como Nega Pataxó, foi assassinada durante a ação de um grupo de fazendeiros com apoio da Polícia Militar na Bahia. É mais um exemplo do resultado das políticas que vemos em Brasília, como marco temporal. Quem vai ajudar a gente a entender melhor esse assunto é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Então, Daiane, explica pra gente o que aconteceu. Então, é realmente mais um dos casos lamentáveis que a gente vem percebendo e acompanhando nos últimos anos um acirramento na disputa de terras tradicionais, são terras indígenas, e inquestionavelmente a gente pode dizer que são terras indígenas, porque, como a gente já falou aqui em outros momentos no Meteoro, o Brasil era todo composto por terras indígenas. Neste caso, os pataxós, eles reivindicam o uso justamente dessa região, do solo dessa região, que fica nada mais, nada menos do que na Costa do Descobrimento, e justamente onde Cabral chegou com as caravelas, aqui na Bahia, no sul da Bahia, e é uma região conhecida politicamente por ser uma região de muitos fazendeiros, a galera do agro, uma região que politicamente vota em bolsonaristas. Então, a gente já entende a mentalidade dessa galera, né? E realmente houve não posso chamar de disputa, não posso chamar de confronto, porque não houve confronto, houve uma execução, uma invasão ilegal na terra indígena e Dona Maria de Fátima Muniz de Andrade, conhecida como Nega Pataxó, que é Pataxó, foi assassinada, executada no município de Potiraguá, na região Caramuru, Catarina, Paraguaçu, que é justamente essa região de terra indígena. E o problema desse processo, além da execução da indígena, além do outro cacique, é o cacique Nailton ficar ferido, ele estava na UTI, ele já saiu da UTI, mas ele continuou internado, ele levou um tiro no abdômen. Outros indígenas também ficaram feridos, uma mulher teve o braço quebrado, outras levaram pauladas na cabeça. Então, assim, foi uma invasão extremamente violenta, composta por cerca de 200 fazendeiros, com caminhonetes, que estavam com o apoio da Polícia Militar e as denúncias, tanto por vídeos quanto da articulação dos povos indígenas do Brasil, que é a PIB, elas apontam que a Polícia Militar colaborou da Bahia, colaborou para atirar também nos indígenas. Uma força-tarefa foi criada, as investigações estão correndo, mas isso tudo vem se acirrando justamente pelo processo do marco temporal, porque o Supremo Tribunal Federal, por mais que ele já tenha marcado o marco temporal, literalmente, né, já tenha definido o marco temporal como inconstitucional, a gente tem aí a Lei 14.701 de 2023. E a gente tem um Congresso que derrubou o veto presidencial a essa lei, que é justamente uma lei que determina que os indígenas, só a partir da Constituição, com a comprovação das suas terras, é que eles têm direito àquela terra. O marco temporal nada mais do que dizer exatamente isso, você só tem direito a partir deste momento. E a partir disso, a gente percebe com esse apoio político que existe ainda um acirramento de conflitos, né, de violências que os indígenas vêm sofrendo em vários territórios. E agora aqui no sul da Bahia, que a gente já vem acompanhando há uns 3, 4 anos conflitos acirrados, agora a gente está tendo esse tipo de invasão marcada pelo WhatsApp. Eu não sei se vocês conseguem identificar aí um paralelo, né? O Uhum. grupo marca pelo WhatsApp essas reuniões e aonde eles vão invadir, vão agir naquele momento. Então, a similaridade, né, que a gente tem com esses grupos é justamente isso, a articulação através do WhatsApp, e eles se autodenominam contra a invasão, né, invasão zero. Exatamente uma articulação aí que a gente tem nesse momento na Bahia, mas que a gente também percebe que vem a ser nacional com alguns grupos de fazendeiros, ruralistas, empresários, e agora também com o apoio da Polícia Militar, pelo menos como é denunciado aqui na Bahia. A gente vai mostrar o primeiro vídeo que traz um pouquinho, né, do resumo do que aconteceu por aqui. Beleza, vamos lá. E eu não posso deixar de notar o absurdo que é o grupo se chamar Invasão Zero, né? Mas vamos lá. Já que eles são invasores, inclusive, né? Exato.
Opa, agora apareceu o vídeo. Agora sim. Na tarde de ontem, indígenas da etnia Pataxó foram baleados durante confronto com fazendeiros na retomada do território Caramuru, no município de Potiraguá, no extremo sul da Bahia. Segundo informações da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 3 pessoas foram baleadas. Um indígena e o cacique Nailton, que seguem internados, e Maria de Fátima Muniz de Andrade, conhecida como Nega Pataxó, que não resistiu aos disparos. Um dos fazendeiros foi atingido por uma flecha e está já falar que internado. todas essas caminhonetes aí são desse grupo, né, Invasão Zero, que foi ali atacar os indígenas. Muita gente. De acordo com os nativos, a área foi cercada por dezenas de caminhonetes dos fazendeiros e policiais militares também teriam atirado contra eles. Mas a Secretaria de Segurança Pública da Bahia nega o confronto. Na operação... Ok. Pois é, e nisso a gente tem agora o impasse, que é, a gente teve Sônia Guajajara, a ministra dos Povos Indígenas, visitando o sul da Bahia, mas a gente tem um impasse do governo dizer, por exemplo, do governo da Bahia dizer que está apurando a participação dos policiais e que talvez não esteja acontecendo da forma que está sendo denunciado, mesmo com vídeos que provam. E a gente tem relatos dos indígenas, então a ideia de fé pública, a ideia de respeitar os povos indígenas, a gente também está ignorando, né? A gente não tem respeito nenhum aos povos indígenas. E a gente vai trazer justamente uma outra notícia que aponta nesses vídeos que foram gravados no território indígena, que mostra um pouco mais da violência. Vamos lá. Foram feridos e socorridos. Bateu bastante, quebrou a clavícula dela, machucou bastante a cabeça dela, viu? Para não morrer, ela se fingiu de morta. E a gente quer justiça, tocou a cabeça, quebrou o braço, bateu bastante. Imagens que circulam nas redes sociais. Realmente, bem pesado. Pois é. E o que é que deriva isso, né? O que deriva isso é aquela ideia de que o agro está levando o progresso para determinadas regiões, que os indígenas eles podem tranquilamente conversar com ruralistas, que eles podem ceder as terras para a exploração de gado, por aí vai, né? Então a gente tem um vídeo de um querido nosso, é o Kim Kataguiri, e eu gosto muito desse vídeo, porque o que é uma das pessoas, né, que a gente tem na política que fala justamente isso. É igual quando a gente fala na reforma trabalhista, né? O patrão pode negociar com o empresário, o que quem fala nesse vídeo? Os povos indígenas têm os piores índices socioeconômicos. Hoje você tem indígenas morrendo em razão de causas medievais, que já foram erradicadas pela nossa sociedade há tempos, de desnutrição, de diarreia, de problemas básicos que seriam solucionados com desenvolvimento, que seriam solucionados com saneamento, que seriam solucionados com acessos a serviços básicos, que muitas vezes hoje não podem acontecer em razão desse paternalismo estatal que é imposto sobre terras indígenas. A gente age não querendo dar a propriedade para que os povos indígenas possam fazer o que bem entenderem com essas terras. A gente não dá a liberdade para que eles trabalhem, a gente não dá a liberdade para que eles prosperem, a gente não dá a liberdade para que eles se desenvolvam. Pelo contrário, a gente diz, olha, na Constituição está escrito que são terras indígenas, mas no final das contas é a União, é o governo, é o Ministério da Justiça, é a FUNAI, é o Congresso Nacional que vai decidir o que vocês podem ou não podem fazer com as suas terras. Isso não é liberdade, isso não é defesa de direito dos povos indígenas. Pelo contrário, isso é cerceamento do direito que eles teriam à saúde, do direito que eles teriam a saneamento básico, do direito que eles teriam ao desenvolvimento econômico. Você vê aí que é aquela ideia de que só é autonomia, só é liberdade se for dentro do modo capitalista que a gente usa, né? Se você saiu do modo capitalista, então, não, isso é paternalismo. Exatamente, inclusive eu gosto muito do termo dele, paternalismo, nesse sentido, né? E ele
classifica o subdesenvolvimento, que na cabeça de desenvolvimento é avenidas, estradas passando no meio de uma floresta, para ele só pode ser dessa forma. Ele classifica o índice de desenvolvimento humano, da mesma forma que a gente tem na cidade, também junto aos indígenas. Ele fala como água encanada, como se em toda a cultura fosse necessária aquela água encanada ali. É um chorume, literalmente, sabe? É um espetáculo glorioso para ele, porque ele defende a galera do agro, e esses videozinhos que eles fazem são aquelas pílulas que vão para o WhatsApp justamente para atiçar essa galera que se mobiliza para invadir os territórios indígenas, mas é uma distopia da realidade do que é a cultura dos povos indígenas. Inclusive, até quando a gente fala cultura dos povos indígenas, cada aldeia, cada povo, ele pode ter, inclusive, a sua própria Sua cultura, a própria sua cultura, forma de exato. viver, sabe? Então, é muito relativo quando ele fala dessa forma e logicamente, menosprezando um modo de viver tradicional e secular, que ele não poderia nunca estar falando. Ele não tem literalmente não só o lugar de fala excludente, mas ele também não tem nenhuma propriedade, porque ele não para ouvir ninguém. Eu gosto muito da Márcia Tiburi quando ela fala que não tem como negociar e dialogar com fascista, né? Em muitos momentos é uma galera que não ouve ninguém, já foi. Eu acho que isso se aplica. Aquele vídeo dela levantando e saindo da sala quando ele chega numa entrevista é fabuloso. Mas só Exato. para a gente pontuar. Desculpa, mas só para a gente pontuar também, tem uma outra galera aí que segue na mesma linha, né, do marco temporal, que é quem? É o Safe, né? Ele fala, por exemplo, ele chegou em algum momento para falar que indígena não queria terra, que indígena quer Hilux. Ai, meu Que Deus. Você vai me obrigar a ver isso, Daiane? Desculpa, A Daiane viu, nós desculpa, teremos que ver. É um exatamente. tema, quero parabenizar Marcos Rogério. Índio não quer apito, índio É não quer isso. mais terra, ele quer dignidade, ele quer Hilux, ele quer plantar, ele quer colher, ele não vai fazer dança de fogo, porque já tiveram indígenas comigo, já tiveram indígenas aqui com Plínio Valério, e eles falam, massa de manobra, ONG por trás, para roubar tesouro nosso e mandar para fora, para A gente pesquisar diz nossas negócio terras e desse. mandar para fora. Ai, ai, o estereótipo, não é nem estereótipo, a caricatura que ele cria dos povos indígenas é doloroso ouvir. Exatamente. O índio quer Hilux. Eu gosto muito do índio quer Hilux. Ele pontua isso de uma forma, eu quero Hilux? Não, quem quer é o índio. O índio veio falar comigo, com o Marcos Rogério, logo com quem? Com o Marcos Rogério. Com o É Jorge Seife. ridículo isso. Exatamente. Não, ele fala que assim, ele veio falar comigo, ele veio falar com o Rogério, sabe? Ah, Ele é veio falar com verdade. todo mundo, né? Os povos indígenas saíram, imagine, ali no momento que a gente estava defendendo o marco temporal, o pessoal ali defendendo o marco temporal lá em Brasília, e a conversa dele é tipo, realmente, eles querem a exploração da terra, porque eles conseguem tranquilamente, com o arco e flecha ali, com um pedaço de madeira, e de contra os ruralistas que estão, como a gente viu aí, né, com foices, com armas e por aí vai. Então, assim, é uma ideia absurda de que existe a mesma forma, sabe, de poder para a gente conseguir os mesmos pontos. E a gente também precisa lembrar de algumas questões, né? A violência de gênero contra as mulheres indígenas, ela é gritante. A gente tem também um vídeo, e aí é de fato dar voz a quem tem espaço, que a gente tem essa pontuação que é feita dessa violência contra as mulheres indígenas e como ela vem aumentando. Vamos ouvir. O relatório divulgado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, sobre a violência contra os povos indígenas, com dados coletados entre os anos de 2019 e 2022, registrou 795 assassinatos, 407 conflitos relativos aos direitos territoriais e 1.133 invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio. Isso ainda é reflexo de mais de 500 anos atrás. Ai. Esse é a Luciene Kaxinawa, que escreve para o Terra, né, nós, e é uma das pessoas que justamente pode trazer essa visão, esse olhar de dentro para a gente. E o olhar de dentro é que nada está, né, que eles estão resistindo muito, mas que não está nada pum. Exatamente.
Realmente uma situação muito complicada, é uma situação que a gente vê que não vai ter uma solução tão simples, né? Porque basicamente isso aí virou uma grande disputa dentro da política institucional entre dois poderes, né? A gente tem o legislativo de um lado e o judiciário do outro. E a gente está falando aí dos interesses de uma das bancadas mais poderosas no nosso país, que é a bancada ruralista, né? A gente ainda está nessa situação, que eu diria aí, medieval, de ter os latifundiários como uma das forças políticas mais fortes do nosso país e indo contra os povos originários. É realmente uma coisa que 5 séculos se passaram e muita coisa continua igual. Mas enfim, é isso, a gente vai continuar acompanhando essa história aqui. Muito obrigada, Daiane, por trazer isso pra gente. É uma pauta realmente importantíssima. E pro pessoal que está... Continue. Desculpe, Sofia, eu só gostaria de fazer um pedido, demarcação já, presidente Lula. Por favor, por favor. Por favor. Não adianta subir a rampa com o indígena e não trabalhar para proteger esses povos, né? Exatamente. E pro pessoal que está assistindo, ajudem a gente a continuar trazendo mais informações para vocês e tchau, tchau.